Beleza, aí gravando. Beleza, gravando. Deixa eu abrir o chat de novo. Pessoal, então, boa tarde novamente a todos aí. Agora são 13h30 em ponto. Ah, não é possível, Thiago, eu não sou... Não foi o arquivo? Vou mandar de novo, então, ó. Hoje é dia 14/6. Enquanto eu anexo aqui, eu vou pôr presença. Escreve um boa tarde, um oi, qualquer coisa aí para mim abaixo, aí, dando um favor. Siga. Para mim aparece que está o arquivo, mas tudo bem, eu ponho de novo. Inserir arquivos. 502. Ô, professor, o arquivo está indo na primeira aula. Ah, foi isso então. Então vai para a segunda agora. Agora eu vou por certo. Desculpa, tá? Equações de Fresnel. Vou pôr no lugar certo agora. Depois eu deleto lá da aula. Adicionar. Adicionei, tá na aula certa. Bababá, enviou. É isso então que eu fiz de besteira, tá? Tópicos de aula. Deixa eu editar. Foi para aula 1, né? Foi, tem razão. Deixa eu deletar ele dali. Atualizar arquivos. Remover arquivos. Removi lá da aula 1, pessoal, desculpa. Pronto. Materiais. Turma, tópicos de aula, equações de Fresnel. Agora foi, né? Pelo menos para mim aqui parece que sim. Vou até pôr de novo. Está escrito equações de Fresnel, parte 2, moçada, nesse que eu mandei agora? Quem confere aí para mim? Confere alguém aí para mim, por favor, turma. Alguém? Alguém me ajuda? Alguém responde, por favor? Vê se chegou. Siga o arquivo certo. Tá certo, professor. Eu acabei de baixar o arquivo aqui, tá? Equação de Fresnel, parte 2. Ah, excelente. Quem me respondeu é Bruno. Obrigado, viu? Nada. Vamos lá. Então, vocês acompanham daí ou daqui. Eu vou compartilhar a tela, moçada, e vou fazer um... Estamos em 59. Tem... só falando, o pessoal já me mandou bastante, já me mandaram, mas ainda está faltando bastante gente mandar os grupos, hein, da prova. Eu já fiz lá todos que me mandaram. Alguém me mandou agora de pouco eu não atualizei ainda lá, mas ainda falta bastante gente mandar o grupinho da prova. Eu já preparei uma prova, eu vou preparar... Eu queria preparar mais, mas eu não sei se eu consigo. Preparei 2 provas, nível bem semelhante, eu vou preparar o nível delas, são bem iguais. Aí eu vou separar em prova par e ímpar. Como que vai ser isso? Você pega o grupo de vocês aí, vocês somam o número de matrícula, né, o final da matrícula, e vê se dá par ou se dá ímpar. Aí vocês fazem a prova para o ímpar. Bem simples assim. Mas eu explico isso lá no dia. Para quarta-feira agora, hein, moçada? Então, deixa eu compartilhar minha tela. E vocês vão ver eu quero resolver um exercício aqui com vocês agora. Beleza, deixa eu inverter aqui a tela. Esse vem para cá. Esse vem para cá. Aí, joia. Estamos em 61. Não esquece de colocar presença ali no chat para mim. Deixa eu abrir o chat aqui de novo, que fechou. Obrigado, já me se inscreveu, apareceu aqui para mim. Aí, joia. Pessoal, vamos lá. Vamos retomar um pouquinho. Vocês lembram do que a gente está vendo, né? Leis da reflexão e refração.
na superfície de separação entre dois meios distintos aí. Beleza? Aí, a aula passada, nós trabalhamos a onda incidente, só que o campo elétrico está incidindo, né, com polarização do campo elétrico normal ao plano de incidência. Essa foi a minha discussão da aula passada. Primeira coisa que vocês não podem esquecer, o que é plano de incidência e o que é plano de reflexão. Plano de incidência, para quem não lembra, é o plano que contém os vetores de propagação, gama I, gama R, gama T, que a gente está chamando, né? Então, o plano de incidência, no caso nosso, a gente chamou de plano XZ, é o plano que contém os vetores de propagação. Lembra? Aí nós definimos a primeira lei da reflexão, a segunda lei da reflexão, e vimos também a primeira lei da transmissão, né, que resumiu-se na lei de Snell. A anterior definia que θi igual ao θi, que é o ângulo de incidência, tem que ser igual ao ângulo de reflexão, θr, né, segunda lei da reflexão. E eu trabalhei o campo elétrico normal ao plano de incidência, isso que eu quero chamar a atenção. O que é o campo elétrico normal ao plano de incidência? Então, qual campo elétrico seria? Qual a direção que está apontando esse campo elétrico? Quem me ajuda? Nós trabalhamos a aula passada. Onda incidente com campo elétrico normal ao plano de incidência. O campo elétrico está apontando em qual direção? No nosso caso, era o Y, porque o plano XZ era o plano de incidência. Então, o campo está perpendicular, ou normal ao plano de incidência. Alguém não enxerga isso? Se vocês não enxergarem isso, não dá para continuar, moçada. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? O silêncio, eu vou considerar que vocês não têm dúvida, hein, moçada? Aí, nós trabalhamos aqui, ó, a figurinha ali, o campo elétrico incidente apontando aqui no sentido para fora da tela de vocês. Então, o vetor gama incidente, a onda refletida e o gama T. Né? Aí fizemos toda aquela derivação para achar as equações de Fresnel. Tá lá, vai descendo. E a equação de Fresnel relaciona, então, o campo elétrico incidente com o campo elétrico refletido. E o campo elétrico incidente com o campo elétrico transmitido, normal. Então, ó, ER, campo elétrico refletido, subíndice N, normal. Dentro tem um colchetes, que é o coeficiente de reflexão, que multiplica o campo elétrico incidente normal. E a equaçãozinha de baixo é o campo que está refratado, ou transmitido normal. Dentro é o coeficiente de transmissão, que multiplica o campo elétrico incidente normal. Ou seja, a partir do campo elétrico incidente, eu consigo calcular o campo elétrico transmitido com esses coeficientes, que é o eta, né, que é o eta mesmo, é a impedância intrínseca do meio, o ângulo de incidência, a impedância intrínseca do meio 1, vezes o ângulo de transmissão, e por aí vai. E, ó, está bem em destaque ali, moçada, ó, campo elétrico normal. Campo elétrico normal. Isso a gente chama de polarização transversal elétrica. Parei aí, certo? Então, ó, até aí vocês não têm nenhuma dúvida, né? Deixa eu apagar essa coisinha aqui que depois complicou para vocês ali, né? Ó. Agora, moçada, atenção. Agora, esse item 3.2, o campo elétrico não está mais normal, não está na direção Y. O campo elétrico está paralelo ao plano de incidência. Campo elétrico paralelo. Então, ele pode ter componentes, no nosso caso, na direção ZX.
Ele está paralelo ao plano de incidência, que nós estamos adotando o plano XZ. Se o campo elétrico está paralelo, quem que está normal? O campo magnético, lembrando da ortogonalidade dos campos. Então, agora eu estou chamando de H incidente normal. H incidente normal. Beleza? Sim ou não? É a mesma historinha, regra da mão esquerda lá, para quem não lembra. Eu falava assim, ó, põe o dedão na direção do campo elétrico. O indicador aponta para a direção de propagação. O dedo do meio, então, vai dar a direção do campo incidente magnético, né? Do campo magnético. Então, dá a ortogonalidade dos campos. Aí tem gente que usa a regra da mão direita também. O dedão aponta para a propagação, o E aponta para a direção do campo elétrico, e o lado da palma da mão que fecha é o lado do campo magnético, né? É isso, beleza? Então é a mesma historinha, moçada, só que agora quem está paralelo é o campo magnético, ou seja, qual que é a direção do campo magnético, no nosso caso, no sistema cartesiano que a gente está adotando, vai ser o H incidente normal, ou H o quê? Qual a direção dele, João Gabriel Botelho? Gabriel te salvou, hein, João? Direção Y. Beleza? Muda as equações de Fresnel. Beleza? Então, ó, o campo, pode ver aqui, ó, eu dei um zoom aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, o campo elétrico incidente, então ele tem uma componente cossenoidal na direção X e tem uma componente senoidal na direção Z. Certo? Então, ele tem uma componente na direção X e uma componente na direção Y. Positivo ou negativo vai depender das coordenadas aí que a gente adotar. Certo? Então, a gente consegue calcular o EY, o E incidente vai ser um EX chapéu, EZ chapéu. E o HY chapéu. Beleza? Cuidado com isso aí, moçada. Obviamente, eu não vou fazer toda essa derivação, ó, que eu fiz aqui em cima, ó. Para o caso anterior, eu mostrei os campos H, mostrei como a gente calcula, né? Tem a soma dos campos no meio 1, a soma dos campos no meio 2. Usei as duas condições de contorno, da componente tangente, da componente normal. Então, fazendo o mesmo procedimento, usando as condições de contorno, a gente calcula, então, a equação de Fresnel para o campo elétrico paralelo. Vou deixar em amarelo aqui, ó. Então, ó, presta atenção, moçada. Eu estou falando campo elétrico, mas eu estou calculando o campo magnético. A equação de Fresnel está me mostrando a componente de campo magnético. Mas quem está paralelo é o campo elétrico. Mas, professor, você está falando campo elétrico e está mostrando a equação do campo magnético. E o que eu vou pedir na equação? Vou pedir o campo elétrico. Como que vocês calculam o campo magnético daí? Equações de Maxwell. Aí vocês usam equações de Maxwell e resolve para o campo elétrico. Beleza? Dado um, você consegue o outro. Então, ó, da mesma forma, o campo magnético refletido ao subíndice R normal é igual a esse termo que está entre colchetes, que multiplica o campo magnético incidente normal. Quem é esse termo entre colchetes? Esse termo entre colchetes é o coeficiente de reflexão, moçada. Eta1 cosseno do θi menos eta2 cosseno do θt, dividido por eta1 cosseno do θi mais eta2 cosseno do θt, eta a impedância intrínseca do meio. Alguma dúvida, moçada, de que essa equaçãozinha está mostrando para a gente? Analogamente, a equação de Fresnel do campo elétrico
normal tem a do campo elétrico paralelo. Você pode comparar as equações e ver que os índices dentro do colchete se alteram para um e para outro, né? Presta atenção. Como que eu calculo o campo transmitido agora, em função do campo incidente que é dado? É o termo entre colchetes. 2 eta1 cosseno do θi sobre eta1 cosseno do θi, eta2 cosseno do θt. Quem é esse termo entre colchetes? É esse tal, ó, essa letra grega tal. Tal de Hn, tal do campo magnético normal. Então, este é o coeficiente de transmissão. Então, vocês conseguem calcular tanto o campo quanto o coeficiente, beleza, turminha? Sim ou não? E isso define o que a gente chama de onda magnética transversal. Porque quem está transversal? O campo magnético. Transversal a quem? Ao plano de incidência. Quem que é o plano de incidência? O plano que contém os vetores de propagação. Simples assim. Então, eu não derivei as equações agora, porque foi exatamente a derivação que eu fiz na aula passada. Então, eu só estou apresentando as equações para vocês. Tudo bem, turminha? Alguém tem alguma dúvida com relação ao que foi falado agora? Alguém não consegue enxergar esse campo normal ao plano? Alguém tem algum comentário? Sim ou não? Não? Beleza. Então, vou seguir. Vou fingir que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, Lucas? Obrigado, Lucas. Tá joia. Pessoal, vou relembrar aqui, não tenha medo de trabalhar com números complexos, hein? Não tenha medo. Se o meio tiver perdas, vocês vão trabalhar com números complexos. Então, não se preocupe. Ah, vai dar complexo. Tudo bem. Trabalha com número complexo. Por quê? Lembrando que o eta, a impedância intrínseca do meio, é raiz i ômega mi, sigma e ômega epsilon. Já está manjado. Então, a gente pode trabalhar com aquele epsilon equivalente. Lembra que é o epsilon linha e o epsilon duas linhas. Eu fiz esse tratamento há umas 2, 3 aulas atrás. Certo? Então, alguns autores, na equação acima, usa simplesmente que eta é raiz de mi sobre o epsilon equivalente. Sem problema algum. Tá bom? Isso aí já foi visto, aí, claro que vocês forem trabalhar os exercícios, vocês vão poder usar ou não tem nada demais nessa apresentação aqui. O que acontece, moçada? Acontece que eu posso também tentar eliminar aquele ângulo de refração da equação. Eu posso tentar trabalhar de alguma forma que eu não tenha o ângulo de reflexão no primeiro par da equação de Fresnel ou não tenha o ângulo de transmissão no segundo. Mas para que isso, professor? Vocês vão ver. Vamos lá. Então, vamos deixar os coeficientes apenas em termos do ângulo de incidência. Vamos pensar um pouquinho? Vamos. Vamos trabalhar, ó, voltando, moçada. Coeficiente de reflexão do campo elétrico normal. Esse cara foi dado na aula passada. Está aqui, ó. Coeficiente de reflexão do campo elétrico normal. É o da aula passada, não é o da aula de hoje. É o campo elétrico paralelo. Então, vamos trabalhar um pouquinho aí, o coeficiente. Então, o que eu fiz aqui? Só manipulação algébrica, moçada. Nada demais. Então, a primeira coisa que eu fiz, passei o eta 2 dividindo e substituí o cosseno por raiz de 1 menos seno ao quadrado. Sem problema nenhum, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, substituindo o cosseno do θt por raiz de 1 menos seno θt, simples. Simples assim, professor. Então, substituir o cosseno por raiz de 1 menos seno. Para que isso, moçada? Por que isso? Porque eu sei que o seno do θt lá da lei de Snell, eu consigo relacionar com o seno do θi. Então, lembra que era n seno θ, n2 seno do θt igual a n1 seno do θ1 i. Então, eu vou substituir este seno do θt aqui, ó, vou substituir este seno do θt
este seno do θt, vou utilizar a lei de Snell. Utilizando a lei de Snell, eu substituo o seno do θt por quem? Pela o índice de refração do meio 1 seno do θ1 dividido pelo índice de refração do meio 2. Então, ó, eu já estou eliminando a parcela transmitida. Então, se eu não sei calcular o seno do θt, por algum motivo, eu consigo calcular mesmo assim o coeficiente de reflexão, porque eu só tenho ângulo de incidência. Só tenho ângulo de incidência. Vocês entenderam essa jogadinha, moçada? Entenderam? Então, é só trabalhar a equação aqui, ó. Só estou trabalhando algebricamente as equações. Beleza? Então, isso pode ou não ser usado, pode ou não facilitar. Tem casos que vocês vão querer usar, tem casos que não. Pessoal, aqui eu só fiz manipulação algébrica. Só uma manipulação algébrica de jogar o ε2, ε1 aqui dentro da raiz, tal. Porque daí eu corto aqui e tal. Para deixar igualzinho tá no livro do John Krauss. Então, só para seguir o padrão que a gente está utilizando, né? Então, para ficar igual o Krauss, eu fiz essa manipulação algébrica aqui, que não é nada demais, vocês acompanham aí o raciocínio depois, é simples de tudo. E fechou num termo onde o coeficiente, deixa eu pôr ele de amarelo aqui, o coeficiente de reflexão é o quê? O coeficiente de reflexão vai ser dado em função de quem? Cosseno do θi menos a raiz μ1 sobre μ2, que multiplica a raiz de ε2 sobre ε1 menos μ1, μ2 seno do θi. Ou seja, eu tenho que conhecer as características do meio que eu estou trabalhando, permissividade elétrica e permeabilidade magnética do meio 1 e do meio 2, e conhecer o θi, o ângulo que a onda incidente está incidindo na superfície de separação entre os meios. Certo? Aí, pessoal, para facilitar a nossa vida, posso resumir a equação nessa forma, onde o cosseno do θi menos 1 QC, esse QC do campo elétrico normal e QC do campo elétrico normal aqui, é dado pelas raízes lá, onde QC é a raiz de μ1 sobre μ2, que multiplica a raiz de ε2 menos 1 menos μ1 seno θi. Esse QC a gente dá o nome, então, de susceptibilidade, a susceptibilidade magnética. Beleza? É só uma forma que vocês poderão, caso queiram, ou caso seja necessário, utilizar para o cálculo do coeficiente de reflexão. Beleza? Analogamente, adoro essa palavra. Analogamente, eu posso fazer toda essa mesma dedução algébrica que eu fiz aqui, simples, eu posso fazer, então, para o campo magnético normal, ou seja, campo elétrico paralelo, que é o da aula de hoje, que são as equações da aula de hoje. Aí o campo magnético normal, né, o coeficiente de reflexão do campo magnético normal, vai dar o cosseno de θi menos o QC de Hn. Cuidado, então, ó, que esse é o QC de En, deixa eu pôr ele de vermelho e negrito aqui, ó. QC de En, tá aqui. QC de En, agora vai ser o QC de Hn. Vou pôr ele de azul. QC de Hn é diferente, hein, moçada? Ó, QC de Hn. Muda alguns detalhes aí, ó. Então, vai ser, ao invés de ser μ1 sobre μ2, é ε1 sobre ε2. E aqui a equação de dentro da raiz está invertida também. Então, atenção para isso, tá, moçada? Mas é só vocês prestarem atenção e vocês entenderem essas equações, vocês vão saber quando usá-las ou não. Pessoal? Exato, Gabriel, isso aí. Estou vendo que você escreveu no chat. Ó, presta atenção. Então, até agora, são
13h55, nós estamos, não sei com quantos alunos, 59 alunos na sala. O que eu expus, o que eu comentei com vocês, então, deste tópico do capítulo, que são as leis da reflexão e refração. Condições de contorno, plano de incidência e plano de reflexão, as leis da reflexão, lei da refração, e os dois pares de equação de Fresnel, que são diferentes para o campo elétrico normal e para o campo elétrico paralelo. Ponto final. Está claro isso? Sim ou não? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão entendendo a diferença entre campo elétrico paralelo e campo elétrico normal? Estão? Então, eu vou deixar agora essa aula aqui. Nós vamos tentar fazer um exercício junto. Então, todo mundo, pega papel e a caneta aí, que vocês vão ter que me apresentar esse exercício que nós vamos fazer aqui na aula. Vai valer a presença da aula passada que eu não dei. Eu não dei exercício para a aula passada, né? Então, vamos fazer esse exercício juntos agora. Vamos trabalhar esse exercício aqui, ó. E talvez vocês resolvendo esse exercício, vocês consigam, sei lá, tirar alguma dúvida, não sei dizer se vai tirar dúvida ou não, mas é bom a gente tentar. Pode ser, moçada? Vamos fazer junto agora esse exercício? Vocês conseguem ler o exercício aí? Exemplo 1. Vamos lá, Lucas. Exemplo 1. Uma onda eletromagnética. Uma dica que eu dou para vocês. Acho que eu vou abrir a luzinha interativa aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Ó. Uma onda eletromagnética com frequência de 600 megaradianos por segundo. Anota aí, moçada. Frequência. Angular. Ômega, 600 megaradianos por segundo. Vindas do ar. Então, ômega foi dado. Vindas do ar. O que significa isso aqui, moçada? O que significa esse vindas do ar? De muito longe, não sei. Não. Seria o meio. Isso. O meio. Olha lá, o Caio. Então, já dei o meio 1. Então, o meio 1 é o ar. Certo? Então, eu sei as características do meio. MR igual 1, né? Então, eu uso do vácuo, epsilon eu uso do vácuo, e o sigma 0, né? Que é o meio não condutor. Incide na superfície de um meio dielétrico perfeito que apresenta permeabilidade 2,25 μ0 e permissividade 4 epsilon 0. Então, aqui eu dei as características do meio dielétrico 2. Tá joia? Então, meio 1, vamos pôr, e aqui estão as características do meio 2, de azul. Essa onda tem o campo elétrico com amplitude 5 volts por metro, normal ao plano de incidência. Quem que é esse cara que eu dei aí? Campo elétrico de 5 volts por metro, normal ao plano de incidência. Então, é o E incidente normal inicial. Olha. A direção de propagação da onda incidente é tal que faz um ângulo de 65 graus em relação à normal, à superfície de separação entre os meios. Quem que é esse carinha aí? 65 graus é o ângulo em relação à normal, à superfície entre os meios. Quem que é esse carinha? É o ângulo de θi, o ângulo de incidência. Beleza. Determine o coeficiente de reflexão, o coeficiente de transmissão, o ângulo, descreva os campos envolvidos no domínio do tempo, da frequência. Eu posso pedir o que eu quiser, né? Faça um esboço da distribuição do campo no sistema cartesiano. Então, isso é importante. Vamos entender o desenho agora.
Então, vamos entender o desenho. Eu acho, pessoal, que eu vou abrir a luzinha aqui para a gente fazer junto. Deixa eu parar essa apresentação. E vou pôr a luzinha aqui. Parar a apresentação. Deixa eu abrir a lousa e a gente vai fazer junto. Vamos lá, abrir uma lousa interativa. Ok. Vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês também, porque eu não consigo, acho que tem mais de 90, né? Então não consegue todo mundo ver. Então, deixa eu compartilhar. Então vamos lá, moçada. É o primeiro link aí, eu mandei 2, mas é só o primeiro, tá? O outro eu já fechei. É só se alguém quiser, mas vocês estão vendo a lousa aí. É o primeiro link e a lousa. Então, turminha, vamos lá. Vamos tentar resolver. Comece aí, vamos lá resolvendo junto. Então, esse exercício. Então, ó, um bom desenho já é o começo para vocês entenderem o que eu estou falando, hein, moçada? Então, eu acho que é bom vocês já fazerem um desenhinho. Primeira coisa, então, vamos tentar fazer um desenho, esboçar o que a gente quer, o que a gente tem. Todo mundo vendo a minha tela aí, né? Ó, então, primeira coisa que eu vou fazer o meio. Vou separar aqui os eixos, ó. Vamos continuar chamando para manter nossa nomenclatura Z, X, beleza? Então, tem a onda que está... Eu vou pôr a onda incidente de vermelho, ó. Então, aqui está vindo a onda incidente, ó. Então, onda incidente. Um certo θi. E como que está este campo elétrico aqui, ó? Esse campo elétrico está... Deixa eu apagar aqui. Então, o campo elétrico está apontando para onde? Para fora, ó. Esse é o campo elétrico. Certo? Então, esse é o campo elétrico. Que é nada mais, nada menos do que a gente chamou de campo elétrico incidente normal. Tá joia? Então, é essa a informação que eu tenho. Então, se o campo elétrico... Qual que é a informação do campo elétrico que eu tenho? Qual o valor dele, moçada? Campo elétrico incidente normal inicial, 5 volts por metro. Então, ele vale 5 volts por metro na direção Y chapéu. Beleza? Θ aí foi dada, se eu não me engano, eu estou sem ele aberto aqui que eu não consigo ver, mas eu acho que era 65 graus. Não, era radianos, né? Estava em... Tá. 65 graus, isso, e a frequência que está em radianos, qual que era a mesma frequência, moçada? Desculpa, eu estou sem a... Senão tem que ficar mudando aqui. 600 mega. Então, ó, primeira coisa, monta a figurinha. Então, esse é um bom desenho para a gente começar.
Tá em radianos por segundo. Mas radianos por segundo não é hertz, não. Tá. Beleza. O que eu vou pedir para vocês calcularem, então, moçada? O campo elétrico transmitido, campo elétrico refletido. Então, vocês vão calcular este campo aqui, que eu vou chamar de campo elétrico refletido normal. E calcular também, vou pôr de amarelo. Amarelo vocês conseguem ver bem aí? Vamos ver. O campo elétrico transmitido ou refratado. Campo elétrico refratado. Aqui. Certo? Então, vocês vão ter que calcular o θT o θR. Beleza? Então, essas informações do campo elétrico. E, obviamente, então, vamos calcular o campo magnético incidente. Ó, pode prestar atenção, moçada. Eu não estou usando o índice normal, porque ele está no plano, né? Ele vai ter uma componente aqui no plano X e uma componente no plano Z, né? Ele vai ser um ZX. Tá? Ficou feio aí, por isso eu vou apagar, só para vocês não confundirem aí. Vamos lá? Pessoal, eu vou fazer um desenho aqui, então o campo, eu vou ter que calcular depois para saber exatamente se esse campo magnético, por exemplo, moçada, o campo refletido aqui, incidente, ele pode estar saindo da tela, né? Ou ele pode estar, se eu usar esse símbolo x, significa que ele está entrando na tela. Então, se ele estiver entrando na tela, o campo magnético vai estar apontando para cima. Se ele estiver saindo da tela, o campo magnético vai estar apontando para baixo. Eu não sei ainda, eu preciso calcular para saber isso aqui. Então, eu vou deixar isso aqui em branco ainda. Eu não vou garantir qual a direção do campo aqui, não. Vamos fazer os cálculos. Vamos lá? Então, vamos calcular, moçada? Qual que é a primeira coisa que vocês devem calcular? Ah, o meio. Meio 1 é dado. Então, as características do meio foi dada, né? Então, meio 1, μ1 é igual a μ0. Então, aqui é o meio 1. Então, esse aqui de cima é o meio 1. Esse aqui de baixo é o meio 2. Então, meio 1. μ1 é igual ao μ0 do vácuo. O ε1 é o ε0 do vácuo e a condutividade é nula, que é o ar. O μ2, né, o meio 2 era 2,25 μ0, era isso? 2,25 μ0 e o ε2 era 4ε0, obrigado. Vocês entenderam esse 2,25 ali, né? Ficou feio pra caramba, mas é a letra que eu fiz aqui que ficou feia. Essa lousa interativa é boa, mas a minha letra não. Melhorou. E a condutividade aqui também é nula. Opa, isso foi bom, facilitou minha vida. Condutividade no meio 2 facilitou minha vida. Então vamos lá. Pessoal, eu vou apagar tudo isso agora para fazer as continhas, tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo dos etas. Eu gosto de fazer o cálculo do eta 1, e o cálculo do beta 1.
faço isso, o cálculo do eta 2 e o cálculo do beta 2. Quem que é o eta 1? É o A, eu já até sei quanto é, né? Que é μ0 sobre ε0, ou seja, 377 ohms. Certo? O beta 1 é ômega raiz de μ. Faz as contas aí para mim. Ômega raiz de μ, moçada. Quanto que vai dar? Agora vou precisar da ajuda de vocês aí, que eu estou sem a calculadora aqui fácil. Senão tem que ficar trocando de tela toda hora. Quanto que dá ômega raiz de μ? Faz as contas para mim e responde, por favor, moçada. Ômega raiz de μ. Para ver quanto dá o beta 1. Então, estou calculando o fator de propagação, né, do meio 1. Vamos, moçada, me ajuda aí, rapidinho. E já calcula para mim também o eta do meio 2, ó, o eta 2. O eta 2 vai ser 2,25 μ0 sobre 4ε0. Vai, moçada, se vocês me ajudam para ir mais rápido, para a gente conseguir resolver logo isso. Eta 1, 377. Alguém calcula o beta 1 para mim, por favor, vamos. Ômega raiz de μ. Quanto deu? Então 2 radianos por metro. E tudo bem, né? O I já está ali do bem. Então vai dar 2. Não. 2 rad. 2 radianos por metro. Quanto deu eta 2, moçada? Quanto deu eta 2? Não, usa ômega mesmo, Andrei. Nesse computador aqui eu não tenho MATLAB. 2, então, eta 2, 282,75. 282,75, certo? Ohms. E o beta 2, moçada, quanto dá o beta 2? Ômega raiz de μ de novo. Quanto deu beta 2? 6 radianos por metro. Tá. Então, beta 2, 6 radianos por metro. Beleza. Guarda esses valores aí, então, moçada. Beleza? Professor, só para confirmar uma coisa. Vamos lá. O beta é a parte imaginária da gama. propagação. Isso. Ah, tá. Tá certo, então. Beleza? Posso seguir? Quem que perguntou? Não sei quem perguntou, que eu tô... Foi o Vinícius. Vinícius, então posso seguir, né? Beta é a parte imaginária do gama, isso. Gama é alfa mais beta. Alfa é zero porque a gente... alfa é nulo porque é no meio de elétrico e ar. Beleza? Então, a primeira coisa que eu pedia era o coeficiente de reflexão, não era? Então, vamos usar... Deixa eu limpar o quadro aqui. Vamos usar aquela continha que nós fizemos no final agora. Eu vou limpar o quadro. Eu respondi lá no de vendas, não sei se já viu, mas, mano... Ô, Matheus, tá falando comigo? Desculpa. Levantou ótimos pontos. Desculpa, professor. Fecha o microfone aí, se estiver fazendo outra coisa no meio da aula. Vai. Vamos lá. Espera aí que eu vou espirrar, moçada. Pronto. Saúde, obrigado. Vamos lá. Vamos seguir. Então, vamos calcular o coeficiente de reflexão. Então, eu vou calcular agora o coeficiente de reflexão do campo elétrico normal. Coeficiente de reflexão do campo elétrico normal.
Se eu usar aquela expressãozinha que foi dada pelo final agora, ela é cosseno do θi, ou seja, cosseno de 65 graus, menos que si do EN, sobre cosseno de 65 graus, mais o que si de EN. Ou seja, eu tenho que calcular, então, o que si de EN do campo elétrico normal, que se eu não tiver errado nas minhas contas, ele é igual a raiz, que era Mi1, sobre o Mi2. O Mi2 é 2,25 Mi0, né? Então, já vou pôr aqui para economizar espaço, tá, moção? Mi1 sobre Mi2, então vai ser 2,25 Mi0, que multiplica aquela outra raiz grande, então vai ser 4ε0 sobre ε0, menos Mi0, 2,25 Mi0, que multiplica, então, aqui, ó, o seno ao quadrado de 65. Então, agora eu preciso que vocês façam essa continha para mim, que eu estou sem meu MATLAB aberto aqui, né? Nesse computador eu não tenho MATLAB. Então, eu quero que vocês calculem para mim o que si do EN. Por favor, alguém. Si do EN. É Mi0, né, professor? Raiz de Mi0. Aonde? Aqui? É. Isso. Isso. Mi0. Deixa eu melhorar minha letra aqui. E embaixo é 2,25 Mi0. Melhorar minha letra aqui enquanto vai. Faz as continhas aí para mim, alguém que está com o MATLAB aberto aí, ou HP, alguma coisa aí. Vamos, moçada, agiliza aí nosso lado, a gente acaba a aula, vamos. Que siga N, alguém calcula para mim. Ah, se eu quisesse usar direto o par de equações que foi dado na aula passada, pode usar, é para dar o mesmo valor do coeficiente de reflexão. 1,27, então beleza, ó. 1,27. Então, vou substituir aqui em cima, moçada, ó. Cosseno de 65, faz essa continha para mim, então, ó. Cosseno de 65 menos 1,27 sobre cosseno de 65 mais 1,27. Quanto dá o coeficiente de reflexão? Quanto vai dar o coeficiente de reflexão? Deu algum quebradinho aí ou não, o Thiago? Tá, então vamos aproximar por 0,501. Só para mostrar um negocinho lá. Mas 50%, tá. Presta atenção, moçada. Olha o que o Thiago calculou ali, ó. Menos 0,5. O que significa esse menos aqui, moçada? O que significa esse menos aqui? O que significa esse sinal negativo? Significa uma mudança de polarização do campo elétrico refletido de 180 graus. Certo? Uma mudança de polarização de 180 graus do campo refletido. Lembra que eu falei assim, ó, a hora que eu fiz o desenhinho, o campo elétrico estava apontando normal na direção Y positiva.
Então, o campo refletido elétrico, ele está apontando para dentro da tela de vocês aí. Ele está na direção menos Y. Certo? Então, esse sinal negativo significa essa mudança. Professor, Ah, só uma dúvida. No cálculo do XEN ali, a raiz de fora ela não integra a raiz de dentro, né? não, são duas raízes diferentes, né? Vê a equaçãozinha lá. Tá bom, então. Obrigado. Tá joia? Aí eu posso calcular, então, o coeficiente de transmissão do campo elétrico normal, certo? Que pelaquela equaçãozinha ela é 1 mais o coeficiente de reflexão do campo elétrico normal. Ou seja, 1 menos 0,501. Essa tá fácil, né? Vai dar 0,499. Coeficiente de transmissão, certo? Esse 9 aqui ficou meio feio, mas é isso aqui, ó, 499. Então, eu já sei o θi, o θr é igual ao θi, então eu preciso calcular agora o θt. Então, pela lei de Snell, agora eu calculo o ângulo de refração, porque o θi é igual ao θr, né? A segunda lei da reflexão. Então, o ângulo de reflexão eu sei. Eu preciso calcular agora o θt. O θt que eu preciso calcular. Como eu calculo ele? Lei de Snell. Lei de Snell, eu calculo o θt. Então, vai dar seno do θt é igual... Por isso que nós calculamos o beta lá, né? Era o gama I sobre gama 2, que multiplica o seno do θi. Vou apagar isso aqui. Calcula para mim, moçada, o θt, então. Substitui os valores aí, calcula para mim o θt, o ângulo de refração. Quanto dá o ângulo de... Quanto dá o seno do θt, moçada? Responde para mim alguém aí. Seno do θt igual... O gama nós calculamos lá, né? Era o beta incidente, o beta no meio 1, o beta no meio 2, dividido pelo seno de 65. Então vai dar... Era 2 e o outro era 6, né? 2 sobre 6, seno de 65. Quanto dá isso? Zero 30 alguma coisa. Então, quantos graus vai dar isso? 0,3021. 0,3021. Que vai dar quantos graus? Quantos graus dá isso? 18? 17,5. Tá. 17,5 graus. Então, pronto, ó, calculamos tudo já quase, moçada. Ó, o que era mais difícil, nós já calculamos. θt. 17,5. Beleza? Então, se vocês tivessem usado o direto também, moçada, aquele coeficiente de reflexão do campo elétrico normal ou de transmissão, vocês teriam que chegar nesses mesmos valores que nós chegamos aqui, tá? Vocês tinham que chegar igualzinho, tá? Sem problema algum. Então, como que eu monto o campo elétrico? Agora que vai dar um probleminha, né?
A descrição do campo elétrico no domínio da frequência. Campo elétrico incidente normal. É o campo elétrico incidente normal inicial. Opa, esse cara eu tenho, é o 5. Exponencial de menos gama incidente R, certo? Gama eu sei quem é menos I beta, porque alfa é 0. Então esse cara vai ficar como? Vai ficar como E incidente normal inicial, certo? Exponencial de menos I beta, eu já sei o valor de beta, gama chapéu, a direção do gama chapéu, R, certo? Então, o fator de propagação contém apenas a parte imaginária. Lembra disso, moçada? Porque eu usei lá na descrição que era um meio dielétrico perfeito, ou seja, um meio sem perdas. Então, vamos calcular o vetor unitário de tudo. Vamos fazer já de todos, moçada? Eu posso montar para todos, né? Eu posso montar por E incidente, por E refletido, por E transmitido. Mas vamos calcular esse carinha aqui, ó, gama incidente, né? O vetor chapéu dele. Deixa eu fazer mais bonito aqui, que ficou ruim. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Eu tenho que calcular o E incidente, o E refletido e o E transmitido. Então, eu vou calcular o gama incidente vezes o vetor R. Lembra dessa continha? Quem que era o gama incidente? Quem lembra quem que é o gama incidente? É o seno do θi na direção x chapéu, mais o cosseno do θi, o cosseno está na direção z chapéu, que multiplica o R. X chapéu, Y chapéu, Z chapéu. Certo? Então, quanto que era o θi? 65 graus, não era? Quanto dá o seno de 65, moçada? Quanto dá o seno? Põe para mim no chat aí rapidinho o seno de 65. 0,96, tá, ali, alguém escreveu 0,906. Isso aqui é um zero, tá? Só ficou ruim esse zero aqui. Isso aqui é um zero, isso. Então, 0,96. E o cosseno dá quanto? 0,423. Então, beleza. Então, quanto que vai ficar o gama chapéu I vezes o R vetor? Vai ficar, então, 0,906x mais 0,423 na direção Z. Beleza, vamos fazer isso para todos, moçada. Tem que fazer gama R vezes R. Gama R. Seno do θi, que é o mesmo, né? Do ângulo incidente é igual ao ângulo refletido na direção x, só que agora ele está subindo, então é menos cosseno do θi z, que multiplica x chapéu, y chapéu, z chapéu, ou seja, vai ficar igualzinho aqui, né? Então vai ficar 0,906x, opa, 0,96x menos 0,4223z, beleza? E vou calcular o gama TR. Mesma historinha, só que agora é o seno do θt. Quanto dá o seno do θt, moçada? 0,3.
e o cosseno. Zero nove cinco, beleza. Então, gama TR vai ficar, pelas contas do Thiago ali, vai ficar 0,302 na direção X mais 0,95. Beleza. Agora, então, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco a lousa aqui para aproveitar o que eu queria. Agora, o que eu preciso calcular, moçada? O campo elétrico incidente normal ficaria como? 5, certo? Exponencial de menos I. O beta a gente tinha calculado 2. E multiplica o que nós calculamos ali em cima, ó. 0,906x mais 0,423z. Tudo isso na direção Y chapéu. Então, posso passar esse 2 multiplicando tudo ali? Pode, moçada. Então, se quiser passar o 2 multiplicando tudo ali, já fecha o campo elétrico incidente normal. Agora, então vai dar menos I 1,8x mais 0,8z na direção Y. Unidade volts por metro. Alguma dúvida de como nós calculamos o campo elétrico incidente normal? Vou apagar a lousa aqui, hein? O que falta calcular agora? O campo. Deixa eu guardar esse valor aqui no papel. Aqui. Deixa eu guardar esse valor no papel. Caneta. Tá. 5 e 2 anos. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos calcular agora o campo incidente, magnético. Vamos calcular o campo magnético incidente. Então, campo magnético incidente. Pode ver que eu não estou usando o normal, porque é só o elétrico que é normal. Então, é gama I vetorial EN sobre eta1. Então, tá fácil, né, moçada? Quem que é o gama I? Nós já mostramos isso aqui várias vezes. É o seno do θ I x, cosseno do θ I y, né? Tudo isso aqui que multiplica o campo. Deixa eu pôr aqui embaixo, não vai caber na minha lousa, moçada. Deixa eu pôr aqui embaixo, não vai caber tudo que eu quero. Esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Vou pôr aqui embaixo, tudo isso aqui vou pôr aqui embaixo. Melhorar essa lousa, senão vocês não vão enxergar a multiplicação. É só multiplicar isso vetorialmente pelo campo elétrico que nós calculamos ali atrás. Vai lá, moçada. De novo, ó. Então, campo magnético incidente é igual. Gama chapéu.
Seno do θi x seno do θi seno do θi x cosseno do θi z, certo? Esse é o ângulo. Tudo isso vetorial campo elétrico que eu calculei ali agora, ó, 5 exponencial de menos i 2 vezes o 0,9, eu vou abreviar aqui, tá? X mais 0,4z, isso tudo estava na direção y chapéu. Tudo isso sobre o 377. Então, moçada, divide aí para mim, ó, H incidente normal. H incidente normal. Quanto era o seno do θi na vez passada? Vocês já me falaram aí o seno do θi, quanto dava o valor do seno do θi? Ajuda aí, moçada, rapidinho, vamos. Quanto dava o seno de 65? 0,9. 0,9 vezes 5 dividido por 377. Quanto dá? 0,9 vezes 5 dividido por 377. Quanto vai dar isso? Zero vírgula 120? Tá, 0,012. X vetorial y, então vai dar na direção x vetorial y na direção z chapéu. Certo? Mas, agora faz o cosseno do θi. Quanto tinha dado o cosseno do θi, Rafael? Cosseno do θi, 0,4 vezes 5 por 377. Quanto dá? 0,4 vezes 5 dividido por 377. 5,3, 10 a menos 3, então vai dar 0,00, vou abreviar aqui, 5, tá? Então, z vetorial y vai dar menos x. Opa, peraí, então, dá menos x, então aqui não é mais, aqui é menos, ó. Aqui é menos. Aqui é menos. Aqui é menos. X chapéu. Que multiplica a exponencial, então, de menos i. Faltou 2 aqui. 2 vezes 0,9x mais 0,4z. Ampere por metro. Pessoal, vamos analisar esse campo que nós acabamos de calcular. Vamos analisar ele. Analisa esse campo aqui. Então, ele deu uma componente, o campo elétrico estava na direção, o campo elétrico incidente era normal, ele estava na direção Y chapéu. Então, o campo magnético, ele tem uma componente na direção Z, está correto, e uma componente na direção X, ó. Faz sentido o nosso resultado, hein? Então, o resultado está bem coerente. O resultado está bem coerente. Alguma dúvida aí, moçada? Agora, vocês precisam calcular o campo
magnético refletido e o campo elétrico refletido. Vocês conseguem fazer aí para mim, moçada, e pôr o valor depois? Então, vou apagar aqui, ó. Então, vocês têm que calcular agora o campo elétrico refletido normal, que é o coeficiente de reflexão do campo elétrico, vezes o campo elétrico incidente. Então, esse aqui é o campo elétrico refletido normal. E quanto tinha? Era menos 0,4, não, era... Quanto tinha dado o coeficiente de reflexão, moçada? Menos 0,501, não é isso? Isso. Menos 0,501. E multiplica o campo elétrico que a gente acabou de calcular aí. Campo elétrico que a gente acabou de calcular. 5 vezes a exponencial de menos I, blá, 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 blá. Ou seja, o campo elétrico refletido normal, então ele vai dar 5, então vai dar menos 2,5 aqui, ó, menos 2,5, exponencial de menos I, duas vezes, aquele acho que era 0,8 x, não, 0,9, né, 9x, menos, acho que era 0,4, alguma coisa z, tá. Vocês já decoraram, né? Volts por metro. Então, este é o campo elétrico refletido. Preciso calcular o campo magnético refletido normal. Então, tem que fazer a mesma historinha. Gama R vetorial, esse ERN que eu acabei de calcular. Cuidado de errar esses cálculos, porque daí o erro se Professor, propaga. ali no campo elétrico refletido normal, eu tenho que colocar o Y chapéu ali na frente também ou não? Campo elétrico refletido normal, né? Você está falando aqui? Isso. Y chapéu. Ah, beleza. Obrigado, quem me corrigiu aí. Aí vocês têm que calcular o campo magnético refletido normal. Quem calcula aí para mim, passa o valor final aqui para gente, do campo magnético refletido. Depois fazer a mesma coisa para o campo magnético transmitido. Então tá fácil, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aí? Vocês fazem os cálculos aí agora, moçada, e acaba... Vamos fazer o desenho de novo? Fazer o desenho de novo, que é importante. Melhorou. Aqui é o campo incidente normal. Então, teve o campo refletido, né? Aqui que eu chamo a atenção para vocês, moçada. O coeficiente de reflexão deu negativo, não era? Menos 0,5? Então, eu vou fazer o desenho com ele entrando aqui na lousa, ó.
Então, esse é o campo refletido normal. O coeficiente de reflexão deu menos 0,5. Então, houve uma inversão de 180 graus aí. E o campo transferido para o meio 2, está aqui, né? Esse é o campo transferido para o meio 2. O θ tinha dado baixinho, acho que era 17, alguma coisa, não era isso? 17,5, eu acho. Isso. E apontando para cá, porque deu positivo, né? O campo magnético, por sua vez, então, usando a regrinha que eu gosto aqui, tá aqui, tá o campo magnético, tá aqui, ó. Esse é o campo magnético incidente. Quanto tinha dado o resultado dele? Eu lembro que ele tinha uma componente na direção X e uma componente na direção Z. Quem põe para mim aí? Ele tinha dado uma componente na direção X e uma componente na direção Z. Então, ele tinha dado menos 0,12, então, correto. Então, as duas componentes estão aí, ó. Pode ver, ó, que faz sentido até os valores têm que bater. Então, 0,12 positivo. Então, ó, neste sentido aqui, ó, 0,12 está para baixo, tá certo? E o X deu menos 0,5, beleza, apontando para cá, ó. Correto. Então, tá certinho o cálculo do campo magnético incidente. O campo magnético refletido a gente tinha calculado, alguém já calculou ele, moçada? Tem que dar algo aqui assim, ó, pelo meu gráfico, tá o dedão, este cara aqui, deixa eu pôr de azul, né, para não confundir. Esse está nessa direção, o dedão está entrando, então o campo magnético no meu cálculo vai ter que dar aqui, ó. O campo magnético refletido vai estar aqui assim, ó. Alguém calculou o campo magnético refletido aí, moçada? O campo magnético refletido, ele tem que dar, então, menos x e menos e. Porque ele está apontando aqui para cima, ó, menos x. Tem que dar essas duas componentes, ó, menos x, menos e. Então, menos ela lá, alguém calculou, o Thiago calculou, moçada. O campo magnético deu menos... mas deu... Não, Thiago, vê para mim o campo magnético, desculpa. Campo magnético tem que dar menos x e menos g chapéu. Alguém calculou, turminha? E o campo transmitido, nos meus cálculos, ele tem que dar aqui assim, ó. Então, esse aqui é o... Então, pelo resultado e pelo desenho, vocês sabem se está tudo certo ou não. Isso eu falo bastante para vocês. Vocês conseguem acompanhar o exercício e ver se o exercício está certo. Isso aqui é o HT.
Beleza, moçada? Calcula aí para mim e depois vocês me falam se deu certo ou não. E atenção aí, é sempre bom fazer um bom desenho que vocês sabem o que está acontecendo. Pessoal, vou parar um pouquinho a apresentação da lousa e vou fazer uma pergunta para vocês. Quem responder ganha 5 pontos na prova. Deixa eu voltar a câmera para cá. Todo mundo está me vendo aí? Todo mundo está me vendo? Beleza? Pessoal, é o seguinte. Qual é a polarização dessa onda que foi dada nesse exercício? Esse campo elétrico, do jeito que vocês escreveram, qual é a polarização? Olhando para o campo elétrico. Ninguém vai ganhar 5 pontos? Qual é a polarização do campo elétrico? Olhando para o campo elétrico, qual é a polarização dessa onda? Transversal o quê, Gabriel? Lembra da aula de polarização? Ela é linear, circular ou elíptica? Por que, Vinícius? Porque a função dela deu uma reta? A função dela é uma reta, beleza. Dá uma lida no exemplo 2 que eu pedi aí, é o que exercício... Então, vocês vão ter que entregar para validar a presença, né, moçada? Vou pedir, por favor, para vocês entregar o exercício 1, que nós fizemos agora em sala. Vocês só completa ele, finaliza esse exercício. Vai valer a aula do dia 12. E o exercício 2, que é o próximo, vale a aula do dia de hoje. Vocês entregam os 2 exercícios lá como atividade. Então, ó, exercício 2 é bem parecido, né? Uma onda eletromagnética, frequência 600 MHz, vinda do ar, atinge a superfície, o meio apresenta permeabilidade tal, permissividade tal. Essa onda tem um campo elétrico com amplitude 5, só que agora o campo elétrico está paralelo ao plano de incidência. Então, o campo elétrico agora está paralelo. Então, vocês vão ter que usar as equações de Fresnel que nós apresentamos nessa aula, beleza? Sim ou não? Beleza. Ô, Gabriel, agora responde para mim. A polarização é linear. E se eu desse um exercício com uma onda que ela apresenta um campo elétrico com polarização circular? O que significa? Do ponto de vista das equações de Fresnel, se uma onda apresenta um campo elétrico polarização circular, olhando para o desenho que nós fizemos aqui na sala, e olhando para as equações de Fresnel, o que te sugere? Olhando para esse desenho que nós fizemos aqui na sala. Olhando para as equações de Fresnel, vai, pessoal da engenharia, vocês pensam um pouco. Se eu der uma polarização circular, o que significa? O que significa, moçada? Se eu der a polarização circular. Significa nada? Não? Então, já que eu não tive resposta, eu vou parar a aula aqui e vocês pensam, então. Deixa eu parar a aula. Parar. Bom, moçada, já que vocês não estão muito atentos aí, vocês não estão me respondendo, eu vou parar a aula por aqui, deixa eu parar a gravação. Interromper a gravação.